Boa tarde a todos aí e vamos para nossa aulinha aí, nosso querido aulão aí, final de semana, reta final, e vamos detonar aí na língua portuguesa. Pessoal, é imenso prazer estar contribuindo com a aprovação de vocês, né? Já falo aprovação porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E aí já tenho aqui, ó, o slide aí da nossa aula, vai ser naquela mesma pegada que os meninos fizeram aí as aulas deles, né? De História e Geografia e Matemática aí por nosso grande Júnior aí, o cara é foda, dá aula de tudo. Né? O homem é o bombril dos cursinhos preparatórios. O homem faz de tudo um pouco. Mas enfim, pessoal, vamos aí começar. A gente vai resolver 17 questões, né? Questões da banca Nosso Rumo. Como eu falei para vocês, a gente vai deixar ela sem rumo, né? Ela é o nosso rumo e a gente vai deixar ela sem rumo. Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso slide e show de bola. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Questãozinha aí. Ano 2020, Banca Nosso Rumo. Prefeitura de Itanhaém. Né? Alguma coisa aí que tem lá de São Paulo, lá no município de São Paulo. Beleza, pessoal. Então, aqui a gente está diante de uma questão de acentuação gráfica. Aí a galera pensa, professor, essa questão aí é manjada. Isso aí não cai, não. Né? Mas cai, pessoal. Cai sim. E você que é nosso aluno, você que está pegando a aula aqui com a gente, tem a obrigação de acertar uma questãozinha desse estilo aqui de acentuação gráfica. Por quê, professor? Porque é um tipo de questão que quase ninguém vai errar. E aí, se você errar, você vai lá para o final da fila, beleza? Então, vamos lá. Antes de a gente resolver essa questão, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Beleza, pessoal. Antes de a gente resolver, o que a gente vai pegar primeiro? A gente vai pegar os bisus e relembrar aí as regras de acentuação gráfica. Então, olha só, preparei um materialzinho aqui para vocês. Quem é nosso aluno tem a apostila digital e, se você não é, ainda há tempo ainda para você adquirir nosso conteúdo lá do nosso curso online. Beleza, pessoal? Então, o que recebe aqui o acento gráfico? Os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, beleza? Então, terminados em A, terminados em O e terminados em E, eu vou poder acentuar. Exemplo, pá, 3, hipótese, beleza? Então, se é um monossílabo e ele está fora dessas terminações aqui, né? Fora dessas terminações aqui, eu jamais vou poder acentuar. Exemplo, a palavra cru, beleza, pessoal? A palavra cru, ela está terminando em U. É um monossílabo. O que é monossílabo? É uma palavra que tem uma única sílaba, ela não pode se separar. Então, a palavra cru está terminando em U, não posso acentuar. Terminados em ditongo aberto, né? El, ei e oi. Então, esses ditongos abertos aqui, se eles forem monossílabos, também receberão o acento grave, beleza? Então, olha só, o acento agudo. Tem a palavra céu, tem a palavra réis. Ó, observa que de seguido ou não de S. E dói, né? Todos são monossílabos e de tons abertos. E aí eu posso acentuar tranquilamente. Show de bola. Tá melhorando as coisas. Então vamos que vamos. Sabadão, pessoal, do melhor estilo. Oxítonas, terminadas em A, E e O. O que eu observo? As mesmas terminações das monossílabas. Então não vai dificultar muito. Monossílabo e oxítono, essas terminações são as mesmas, seguidas ou não de S. Só que aí nas oxítonas eu acrescento o em e o endes. E aí fica show de bola. Exemplo, a palavra sofá, a palavra café, terminada em E, e a palavra cipó, terminada em O. Show de bola, pessoal. Então, se eu tenho um oxítono, quando a última sílaba é a mais forte, né, eu falo com maior intensidade, por exemplo, a palavra sofá, o só, fá. E aí eu falei o fá com maior intensidade. Então, quer dizer que é uma oxítono, beleza? Se é oxítono, terminada em A, vou poder acentuar porque está na regra. Exemplo de uma palavra terminada em em. Também é um oxítono, porque o bem eu falei com maior intensidade. Com isso, eu posso acentuar o também, com certeza. Terminado em ens, parabéns. Né? A palavra parabéns vai terminar em ens. Né? Observa que esse em aqui ó, é um em com M. Beleza, pessoal?
E, por exemplo, já já a gente vai ver o exemplo do hífen, beleza? E eu não posso acentuar o hífen se ele estiver no plural, porque vai cair na regra das oxítonas. Show de bola, pessoal. Então, eu vou ter também aí os ditongos abertos. Ditongos abertos em oxítonas, pessoal. A gente viu que nos monossílabos eu acentuo tranquilamente. Nas oxítonas também, pessoal. Olha só, exemplo, chapéu, anéis e herói. Então, observa ó, que eu tenho lá o el, o ei e o oi. Mesma coisa aí dos ditongos abertos em monossílabos. Se ele estiver em posição de oxítona, lá na última sílaba sendo a mais forte, o que vai acontecer? Posso acentuar também. Show de bola, pessoal. Estamos avançando, estamos revisando aí para resolver aquela questão e a que vai cair no dia lá na sua prova. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhando? Então a gente já passa para as paroxítonas. As paroxítonas, pessoal, tem um monte de terminação, né? O pessoal aí monta lá o processo mnemônico, um rancho Lyons PS de tongo, vai lá e um rancho Lin, e por aí vai. Então, o que a gente fez, pessoal? A gente tentou melhorar aí, como concurseiros, a gente tentou melhorar as coisas. Ou seja, em vez de você decorar aquele monte de terminação, terminado em X, terminado em L, terminado em ditongo e por aí vai, o que a gente faz? A gente acentua todas as paroxítonas. O que vai ser paroxítonas, pessoal? Paroxítona vai ser quando a sílaba tônica ela recai sobre a penúltima sílaba ali daquela palavra, né? Contando da direita para a esquerda. Por exemplo, a palavra lápis. Né? Eu falei o lá com maior intensidade, então eu conto última, penúltima. Então, se é a penúltima mais forte, aqui se trata de uma oxítona. Show de bola, pessoal. Então, vamos lá. Olha só, as paroxítonas eu posso acentuar todas, exceto as terminadas em A, E e O, em e ens. O que é essas terminações aqui, pessoal? Essas terminações aqui são justamente as terminações que eu posso acentuar as oxítonas. Ah, professor, então agora me liguei. Se é uma paroxítona e ela está nas terminações das oxítonas, eu não vou poder acentuar. O restante eu posso acentuar tudo. É isso mesmo, meu querido, minha querida concurseiro, que está no sábado, no dia dos finados, estudando aí para garantir aí a sua estabilidade. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, se eu tenho um paroxítona terminado em A, E, I, O, em ens, eu jamais vou poder acentuar. Se for qualquer outra terminação, eu vou acentuar tranquilamente. Show de bola, pessoal. Então, olha só o exemplo aqui da palavra fácil. Eu vou e observo. Observei que ela é uma paroxítona, e aí eu vou lá na terminação dela. Aí eu observo, em vez de eu decorar lá aquele rancho de espécie de tom, eu decoro só essas aqui, ó, que eu já tinha decorado lá nas oxítonas. Aí eu observo se ela está nessas terminações aqui das oxítonas, porque se tiver, eu não posso acentuar. Se tiver, eu não posso acentuar. Se tiver, eu não posso acentuar. Se não tiver, aí eu posso acentuar tranquilamente. Exemplo, palavra fácil. Está terminando em L. Se está terminando em L, não está nessa terminação das oxítonas. Então, aí, a palavra fácil é paroxítona, terminada em L, posso acentuar. Exemplo aqui, a palavra... deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, olha só, a palavra hífen. A palavra hífen é uma paroxítona, porque o I é mais forte. E aí ele está terminando em EN. Pessoal, muito cuidado com isso aqui. Ele está terminando em EN, só que não é o EN com M, é EN com N. Então, é paroxítona, não está nessas terminações, então acentua tranquilamente aqui a palavra hífen, beleza? Agora, se fosse hífens no plural, aí está terminando em que, ó, em ens. Aí, nesse caso aqui, eu já não posso acentuar ela, porque está na terminação das oxítonas. Justamente as paroxítonas que eu não posso acentuar. Paroxítona terminada em ens não se acentua. Então, por isso que hífens eu não vou poder acentuar. Show de bola, pessoal. Então, pão, queijo, né? Como o Alexandre Soares fala. Sem acender vela para defunto barato, né? Que hoje é dia dos finados. Vamos continuar aqui nas paroxítonas. Se tiver ditongo aberto, ó, agora observe a situação aqui, ó. Se tem ditongo aberto, o que vai acontecer, pessoal? Não se acentua mais. A gente observou que quando o ditongo aberto ele recai em monossílabos,
ou em oxítonos, eu posso acentuar. Já se for paroxítonos, aí eu não posso mais acentuar, ó, porque a nova ortografia foi aprovada em anos anteriores, que é a última lá, disse que eu não posso mais acentuar de tongo aberto em posição de paroxítono, pessoal, beleza? Então, se eu fosse separar aqui essa palavra boia, eu separaria aqui a palavra assim, ó, boi, a, gi, boi, a, roi, u. Então, a gente vê o quê? Ó? Que os ditongos abertos, eles estão na última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Então, são todos o quê? Paroxítonos, pessoal. Então, se o ditongo aberto recai na penúltima sílaba tônica, eu não posso mais acentuar. Exemplo aqui, ó, clássico, palavra ideia. Né? Então, a palavra ideia não se acentua mais, porque ele é um ditongo aberto em posição de paroxítono, pessoal. Show de bola. Tem o último, penúltimo. Então, é uma paroxítono. Ditongo aberto não se acentua mais. E se você fosse observar, pessoal, se fosse levar o nosso macete lá, colocar o nosso macete em ação, são o quê? Paroxítonos que estão terminando em AO, que eu não posso acentuar. Lembra lá? Terminados em A, E, I, O, em e ENS eu não posso acentuar paroxítonos. Jiboia, a mesma coisa, né? Então, paroxítono terminado em A. Heróico, paroxítono terminado em O. Beleza? O que mais, pessoal? A palavra assembleia. Assembleia. Por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Porque tem muita gente aqui que está estudando com a gente hoje, que é da Assembleia de Deus. Aí tu vai chegar lá no pastor e vai falar o quê? Pastor, meu querido pastor, participei do aulão, e aí o professor disse que a Assembleia não pode mais se acentuar. Por quê que não pode acentuar? Porque a Assembleia é o quê? Um ditongo aberto na posição de paroxítono. Olha aqui o EI. Beleza, pessoal? Então, se eu fosse separar a Assembleia, separaria assim. Separaria assim. Assembleia. Então, olha só, ditongo aberto, posição de paroxítono, e ditongo, né, é uma paroxítono terminada em A. Né? O professor disse que não se acentua as paroxítonas terminadas em A. Então, vai lá e pede para o pastor mudar lá a placa da igreja. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, proparoxítono, aqui eu falo que é a mais difícil de todos. Por quê? Porque é só você identificar que é uma proparoxítono, aí todas serão acentuadas. Líquido, público, período, médico, então todas são acentuadas. Hiato, resumindo aqui, o hiato. Vamos lá. Hiato, o que eu vou acentuar? Né? Quando ele for um I ou um U e forem tônicos ali, sozinhos ali, naquela sílaba. Ou seguidos de S, né? Eu posso acentuar também. Olha só o exemplo, açaí. Açaí. O que é o hiato, pessoal? O hiato é quando eu tenho uma palavra, eu tenho duas vogais, e na separação silábica, uma das vogais fica sozinha na sílaba ou seguido de S. Então, isso é um hiato. E aí, eu vou poder acentuar nessas condições aqui. Se for o I ou o U ficarem sozinhos e eles forem tônicos. Outro exemplo, baú. Outro exemplo, sa e da. O I eu falei com maior intensidade, é um hiato, era duas vogais, na separação silábica ficou sozinho, e aí eu consigo acentuar tranquilamente. Show de bola, pessoal. Passando aqui, ó, observação, não se acentua mais os hiatos repetidos, então tem hiato que eu não posso acentuar. Xiita, né, tá repetido, então não posso acentuar. Antes de NH, exemplo, rainha, né, rainha. Então o I ficou sozinho, é um hiato, que era duas vogais, um ficou sozinho, só que ele está antes de NH, então não se acentua também. Quando na posição de paroxítona, vem após um ditongo, né? Então também não posso acentuar. Exemplo, a palavra feiura, pessoal. Olha só, feiura. Olha só, o hiato ele está aparecendo aqui ó, na posição de paroxítona, e antes dele ó, tem um ditongo. Então, nessa situação, não posso acentuar também. Baiuca, mesma coisa. Ó. Baiuca. Então, é um ditongo, porque ficou sozinho na sílaba. E aí, só que ele está antes, está na posição de paroxítona, penúltima sílaba, e antes dele está vindo um ditongo. Beleza, pessoal? Só que se vier antes, se antes desse hiato vier um ditongo e ele estiver lá na posição de oxítona, aí eu posso acentuar. Exemplo aqui, ó, palavra pi, ao, vi, beleza?
Piauí, eu acentuo. Por quê? Porque é um hiato, ó, só que ele está na posição de oxítono. Pouco importa se vem um ditongo antes. Então, se é um hiato, está na posição de oxítono, não importa se vem ditongo antes. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Revisamos aí em 10 minutinhos. A gente já consegue resolver lá a nossa questão. Beleza, pessoal? Então, essa primeira aí, a gente teve essa revisão toda, que eu queria enfatizar que é a questão certa que vai cair na prova de vocês. E aí, nas próximas, a gente vai desenrolando aí com mais celeridade. Vamos que vamos, pessoal. Então, vamos lá agora para alternar a questão, né? Questãozinha aí. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Cadê? Vamos lá. Show de bola. Então, vamos lá. Olha só, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinala a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Então, a gente já vem aqui, ó. A gente vem aqui, a canetinha, e vamos lá. Então, olha só. Palavra, vamos lá na letra E. Ilustre. Palavra ilustre não é acentuada, pessoal. Tá? Paroxítono terminado em E. Então, não se acentuou. Já excluiria aqui a letra E. E a palavra gratuito é uma palavrinha que a banca ama, pessoal. Tá? Essa palavrinha gratuito e a palavra rubrica. Beleza? Então, olha só. Gratuito não é um hiato. Então, ele não pode ser acentuado. Beleza? Aqui eu tenho que um ditongo. Se eu fosse separar a palavra gratuito, separaria assim, ó. Gratuito. Beleza? Então seria aqui um ditongo, não é um hiato. Esse não fica sozinho, portanto, não é acentuado. Beleza, pessoal? Essa palavrinha aqui, né? Então já tenho duas erradas, então exclui aqui a letra E. E aí tu vai excluindo, pessoal. O macete é excluindo. Letra D, a palavra rubrica. Rubrica, pessoal, também é errado eu falar rúbrica, tá bom? Então, certo é eu falar rubrica. Não tem acento aqui, não é paroxítono. A palavra rubrica, ela é uma paroxítono, beleza? É a penúltima sílaba mais forte. Então, o bri que vai ser ali a minha sílaba tônica da palavra rubrica. Show de bola. Palavra urubu, oxítono terminado em U. E eu vi o quê? Que eu posso acentuar as terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, em e entes. Então, terminado em U, não pode acentuar. Já fica aí no vacilo. Beleza, letra C, elipse. Elipse é uma paroxítono, não, o lip. Ali vai ser a minha sílaba mais forte. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ela está terminando em E. Então, se termina em E, não posso acentuar. Beleza? A palavra coco também não é acentuada, é paroxítono terminado em O. E aí já excluo também aqui. Opa, a canetinha deu uma travada. Vamos lá. Letra B, discrepância, né? É uma paroxítono terminada em ditongo, pessoal. Agora apareceu tudo de uma vez. Lá. Então, tenho aqui a palavra discrepância, né? Se eu observar, vai ser uma paroxítono, que é a penúltima sílaba mais forte, e está terminando ó, em ditongo, não está terminando em A. A paroxítono terminada em ditongo. Então, nesse caso, eu posso acentuar tranquilamente. Palavra empírico. Empírico vai ser o que? A última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, a antepenúltima é a mais forte. Gabarito aí. Na verdade, empírico é acentuado. Balaústre. Balaústre. Então, o que, que vai ser aqui, pessoal? Vai ser o que? Um hiato. Né? Eu tinha duas vogais, uma ficou sozinha, seguida ou não de S. E aí, antes dele, está em posição de paroxítono, antes dele não está tendo aí nenhum ditongo. Com isso, eu posso acentuar assim esse hiato aí, está seguido de S. E com isso, letra B, de aluno brabão, que está no sabadão e acertou a questão. Né? Vamos lá, pessoal. Então, questão aqui, número 1, gabarito, letra B. Passando para frente, a gente tem aí questão 2, pessoal. Questão número 2. O que vai acontecer? Questão 2, pessoal. Fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta concordância verbal correta, conforme norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, essa banca também gosta muito desse assunto aqui, né? Concordância verbal ou concordância nominal. Mas vamos lá, concordância verbal. Aí eu tenho as alternativas. Precisam-se de novos funcionários. Antes de a gente resolver, vamos passear aqui um pouquinho
sobre a concordância verbal para a gente desenrolar. Olha só, concordância verbal com a partícula de indeterminação do sujeito, se, verbos intransitivos ou verbos transitivos diretos. Beleza? Tem alguém que ligou o microfone aí, pessoal? Dá uma desativada aí, a gente desenrolar. Dá uma olhada aí, Cleiton, para nós. Beleza. Então, olha só, se eu estou diante de verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos, acompanhando o se, pessoal, eu tenho uma regra específica na concordância verbal. Precisa-se de cozinheiro e precisa-se de cozinheiros. O que eu posso observar? O verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Um verbo transitivo indireto. Show de bola. Está acompanhando o se. Então, esse se aqui, ó, quando ele está diante de verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos, o se aqui vai ser o quê? O índice de indeterminação do sujeito. Né? O sujeito será indeterminado. Com isso, o verbo sempre vai ficar no singular, pessoal. Então, eu não posso flexionar ele para o plural, mesmo que a palavra que vem depois esteja no plural. Beleza? Então, por isso que ficou precisa-se de cozinheiros. Show de bola? Então, pegamos o bizu. Se fosse um verbo transitivo, mesma coisa. Né? Mesmo que tudo estiver no plural, sempre ele vai aparecer no singular. Então, a concordância com o elemento apassivador, se. Aqui o verbo, né, de novo, está aí diante do se. Aqui, o verbo concorda com o objeto direto, que desempenha a função de sujeito paciente, podendo aparecer no singular ou no plural. Então, se eu estou diante de um VTD, pessoal, verbo transitivo direto, né, mais a partícula se, aí esse verbo transitivo direto ele pode se flexionar, né, vai depender ali daquilo que está depois. Ó. Por exemplo, se eu falar aluga-se galpão, está aqui no singular, né? Galpão está no singular. Agora, se eu falar galpões, aí o verbo ele pode se flexionar. Observa que o verbo é transitivo direto. Só nessa situação que esse verbo aqui, né? Só na situação de verbo transitivo direto que o verbo ele pode flexionar para o plural acompanhado da partícula se. E esse se aqui ó, já vai mudar o nome. Lá em cima, em verbo transitivo indireto, e verbo intransitivo, a gente viu que é o índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito é indeterminado. Já aqui eu tenho um sujeito. Então, nesse caso aqui, vai ser o que? Um PA, pronome apassivador ou partícula apassivadora. Beleza, pessoal? Então, se a banca perguntar, aí você olha para o verbo, se é transitivo direto, partícula apassivadora ou pronome apassivador. Se é verbo transitivo indireto ou intransitivo, o que vai ser? Índice de indeterminação do sujeito. Show de bola, pessoal. As bancas, elas amam aí cobrar questões nesse sentido. Concordância verbal com expressões a metade de, a maioria, a maior parte de, grande parte de, e por aí vai. Né? Aqui, pessoal, estou diante de expressões partitivas, né? Que a gente chama também de sujeito partitivo. Aqui é facultativo, né? Eu concordar com o sujeito ou com o seu determinante. Então, vamos aí, ó. Preferencialmente, o verbo fará concordância com a terceira pessoa do singular, porém, a terceira pessoa do plural também pode ser empregada. Então, olha só, a maioria dos alunos entrou, né, concordância verbal. Então, um verbo que vai ter que estar concordando. Então, a maioria está no singular. Então, a maioria entrou, está concordando com a maioria que está no singular. Só que eu posso também concordar com um dos alunos. Ó. A maioria dos alunos entraram. Então, observa que a concordância veio aqui com o partitivo. Grande parte das pessoas entendeu. Então, grande parte está no singular. Então, grande parte entendeu. Ou grande parte das pessoas entenderam. Então, é facultativo aí eu usar ali né, o singular ou o plural diante desses termos aí, dessas expressões partitivas, pessoal. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos voltar lá para a questão. Agora dá para a gente resolver. Aí vai excluindo, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Precisam-se de novos funcionários. Observa aqui, ó. Diante de um verbo transitivo indireto. Meu professor acabou de falar que... O professor acabou de falar
que se eu estou diante de verbo transitivo indireto mais a partícula se, esse verbo não pode ser flexionado para o plural. Então, já descarta aqui a letra A, porque o certo seria precisa-se de novos funcionários para este setor. Eles haviam me incentivado a voltar aos estudos. Por enquanto, fica aqui tranquilo nessa. E vamos para a letra C. Após tantos treinos, conquistou-se os prêmios esperados. Pessoal, verbo conquistar. Quem conquista, conquista algo ou conquista alguma coisa. Por exemplo, vocês vão conquistar o quê? O tão sonhado cargo público de vocês. Então, quem conquista, conquista algo ou alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto. Aí, nesse caso, se é BTD, ele pode sim concordar com aquilo que está depois, beleza? Eu concordo normalmente. Então, aqui está errado, porque o certo era conquistaram-se os prêmios esperados, beleza? Então, letra C exclui. Letra D, deve haver muitos assaltos nessa região. Então, olha só, pessoal, aqui eu estou diante do verbo haver no sentido de existir, né? O verbo haver, ele vai ser impessoal, no sentido de existir. Paciência aí com a letra, pessoal. A gente está pegando as manhas agora do online e aí a letra não sai tão legal. Então vamos lá. Então, olha só, o verbo haver, ele vai ser impessoal. Vamos tentar melhorar esse negócio aqui, pessoal. Calma lá. Desse jeito o povo não entende, né? Olha só, pessoal, o verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ou no sentido de ocorrer, verbo haver. Quando ele está no sentido de existir, ou ele está no sentido de ocorrer, o que vai acontecer? Ele vai ser impessoal, beleza? Então, ele vai ser impessoal. O que é isso, professor? Quando o verbo é impessoal, ele não tem sujeito, beleza, pessoal? Quando o verbo é impessoal, ele não tem sujeito, portanto, ele sempre vai aparecer no singular. Show de bola. Então, se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, ó, por exemplo, se eu falo, havia vários funcionários na loja. Então, havia, verbo haver, no sentido de existir, ó, existiam vários funcionários na loja. Então, nesse caso, o verbo haver vai ser impessoal. Então, mesmo que logo depois, né, as palavras estejam todas no plural, o verbo haver sempre vai ficar o quê? Havia, né? Eu não posso colocar haviam vários funcionários, beleza? Porque o verbo haver estaria aí no sentido de existir. Mesma coisa se ele estiver no sentido de ocorrer, né? Vai ser impessoal também, sempre vai ser grafado no singular. Beleza, pessoal. Então, matamos aqui essa parte aqui do verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, sempre vai ser impessoal, sempre vai aparecer no singular. Show de bola. Então, eu tenho aqui o verbo haver aqui, ó, na letra D. Olha só, devem haver muitos assaltos nessa região. Devem existir muitos assaltos nessa região. Já sei o quê? Que ele está no sentido de existir. Realmente, ele teria que aparecer no singular, aqui na forma nominal infinitiva. Show de bola. Se ele aparece aqui, se ele é impessoal, ele contamina também, pessoal, o verbo auxiliar. Eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, que é o que aparece primeiro aqui, ó, ele teria que estar também aí, né? O certo seria ele estar no singular também. Então, certo ficaria deve haver muitos assaltos nessa região. Então, por isso que eu descartei aqui a letra D. Aí o gabarito por exclusão, com certeza a letra B, ó, verbo haver também. Eles haviam me incentivado a voltar aos estudos. Aqui o verbo haver, né, ele não está no sentido de existir nem de ocorrer. Ó. Eles tinham me incentivado a voltar aos estudos. Então, portanto, se o verbo haver está no sentido de ter, aí nesse caso eu posso variar com ele, né, no singular, no plural, tranquilamente, porque ele tem sujeito. Ó. Sujeito, quem é que havia incentivado? Eles, né? Então, o sujeito expressa aqui. Então, com isso, gabarito, letra B, de aluno bravo. Né? Tá com duas que apareceu na letra B. Beleza, pessoal?
Pedir para o nosso mago Cleilson aí ficar de olho aí no chat aí. Qualquer dúvida a gente tenta desenrolar. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Questão número 3. Toma um gole de café e vamos que vamos. Olha só. Questão número 3. De acordo com a norma padrão, analise a oração abaixo. Durante a temporada de inverno, preferia montanha do que praia. É correto afirmar que na oração acima ocorre um erro de. Então, pessoal, aqui, né, eu estou diante aí, ó, do verbo, né, aqui eu tenho aqui um termo deslocado aqui, ó, que a gente, com certeza saberia aqui que isso aqui está dando ideia de tempo, ó, durante a temporada do inverno. Então, isso aqui eu poderia colocar lá no final, né? Poderia colocar lá no final. Poderia colocar lá no final e estaria tudo certo. Beleza, pessoal? Então, aqui eu poderia falar assim, ó, preferia montanha do que praia durante a temporada de inverno. Só que, pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu estou tendo aí um errozinho. Tá dando uma travada aqui, pessoal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um erro, né? E a gente tem que achar esse erro. Venho aqui no verbo. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, né? E ele colocou o quê? Do que outro. Então, nesse caso aqui, ó, o erro aqui foi de regência, porque o verbo, a regência verbal do verbo preferir, quem prefere, prefere alguma coisa, a outra e não do que outra. Pessoal, as bancas amam colocar esse verbo preferir. Né? Nosso rumo aí, que a gente vai deixar sem rumo, ela errou, né? Então, o gabarito aqui seria regência verbal. Gabarito, letra C de Cristo, C de correto, e vamos que vamos. Só eu trago para vocês aqui um quadro aqui falando um pouco sobre as regências dos principais verbos. Esse verbo assistir aqui, pessoal, é um verbo que as bancas mais gostam de cobrar. Por quê? Porque ele tem várias regências, dependendo do sentido dele. Ele vai ter preposição, ou ele não vai ter preposição, e por aí vai. Então, olha só. Verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência, prestar socorro, ele rege preposição? Não. Beleza? Não rege preposição. Olha só o exemplo. Por favor, assista o time. Então, não está no sentido de ver presenciar. Aqui está no sentido de quê? De prestar socorro, prestar assistência, de ajudar. Por favor, ajude o time. Então, certinho, né? Não tem aqui, ó, a preposição a. Agora, no sentido de ver presenciar, beleza? Aí ele rege preposição? Aí a resposta é sim. E ele vai reger a preposição a. Olha aqui, marquei para vocês. Ó. Você assistiu ao jogo? Então, agora está no sentido de ver, beleza, pessoal? Então, o verbo assistir, no sentido de prestar socorro, assistência, não tem preposição. No sentido de ver, presenciar, aí ele já vai ter, sim, aí a preposição a. No sentido de pertencer, pessoal. Pertencer ou de caber. Beleza? Aí ele também vai reger a preposição a. Tem preposição. Então, assiste aos cidadãos o direito de protestar. Então, cabe aos cidadãos o direito de protestar. A decisão assiste ao juiz. A decisão cabe ao juiz. Beleza, pessoal? Então, passeando aí pelos verbos para você ficar esperto aí quando cobrar a questão de regência verbal. Inclusive, teremos mais questões hoje. No sentido de custar. Valor, preço, não tem preposição. Esse imóvel custa caro. Então, observa que não tem aqui a presença de preposição. Já no sentido de desafio, dano, peso moral, aí tem sim preposição. Né? Dizer a verdade custou a ela. Observa aqui, tem preposição a. Sentido de verbo proceder. Verbo proceder, ó. Fundamento, verbo intransitivo. Beleza, pessoal. Então aqui a gente não vai falar sobre esse verbo. O verbo visar, que é um verbo que cai muito. Ó. Aí se ele tiver sentido de finalidade, objetivo, né? Sentido de pretender, aí ele rege a preposição a, visando a garantia dos direitos. Então, observa ó, que eu tenho a crase. Se eu tenho um crase, eu tenho a preposição, mais o a, artigo definido. Show de bola. Então, vamos lá. No sentido de avistar, enxergar, aí ele não vai vir ó, com preposição. O vigia logo visou o suspeito. Então, ele visou, ó, quem visa, visa alguém no sentido de avistar ou enxergar. Beleza? O que mais? Deve querer.
sentido de desejar, não tem preposição, transitivo direto. Verbo aspirar, que cai muito também, ó, no sentido de pretensão, ou seja, no sentido de desejar, aí o verbo aspirar ele vai reger a preposição, e essa preposição é a preposição a. Aspiro à ascensão política. Beleza, pessoal? Quem aspira, aspira a no sentido de desejar. Então, no caso aqui, teria até uma crase, né? Que a ascensão é feminina, enfim. Vamos lá. Quem aspira, aspira a, ascensão é feminina, portanto, crase aí. Crase está liberado. Agora, no sentido de absorção ou respiração, ele vai ser transitivo direto, ou seja, não vai ter aí a preposição. Evite aspirar fumaça. Observa que não tem preposição aqui logo após o verbo aspirar. Beleza? No sentido de cheirar e inalar, verbo transitivo direto. No sentido de pretender, aí ele vai ser verbo transitivo indireto e ele vai reger a preposição a. Verbo implicar, aí depende da situação, no sentido de consequência, ou seja, no sentido de acarretar, beleza? Aqui está no sentido de acarretar. Verbo implicar no sentido de acarretar, ele não vai ter a presença de preposição. Por quê? Porque é um verbo transitivo direto. Beleza, pessoal? Olha só. Exemplo. A sua solicitação implicará alteração do meu trajeto. Ou seja, implicará, acarretará alteração do meu trajeto. Então, observa, não tenho aqui a presença da preposição. Beleza, pessoal? Então, jamais eu falo ali. Por exemplo, lá, dirigir alcoolizado implica em multa ou implica multa? Implica multa. Beleza, pessoal? Não vai reger a preposição em. Show de bola. Sentido de insistência ou birra. Implicância. O que vai acontecer? Aí sim, ele vai reger uma preposição. Só que a preposição com. Ele implicou com o cachorro. A sogra implica com o gêmeo. Beleza, pessoal? Então, quem implica, implica com alguma coisa no sentido de ser implicante. Sentido de chamar, convocação, não rege preposição, né? O verbo chamar. No sentido de apelido, ele rege complemento com e sem preposição. Beleza, verbo pagar. O que se paga não tem preposição. A quem se paga vai ter preposição, ou seja, objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. Ó, paguei o aluguel ao credor. Né? Então, tu observa aqui, ó, o aluguel seria o meu objeto direto. E ao credor seria o que, pessoal? O meu objeto indireto. Beleza? Então, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Show de bola, pessoal. Vamos lá. Vamos desenrolar. E aí tem o verbo chegar. Ó. Quem chega, chega a algum lugar. Não chega em algum lugar. Pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem chega, chega a. Esses verbos de movimento, pessoal, eles são os verbos que eles sempre vão reger a preposição a. Beleza? Quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Jamais eu posso falar, cheguei no shopping. Cheguei na farmácia. Eu cheguei ao shopping e cheguei à farmácia com crase. Beleza? Fui ao cinema. Não fui no cinema. Beleza, pessoal? Eu tinha uma professora minha, a professora Francisca, uma baixinha, que dava mais ou menos 1,5 m de altura por cima. Ela corrigia muita gente nisso, né? Pela da quinta série, sexta série. O que a gente fazia? A gente, professor, eu posso ir no banheiro? Ela que não vai no banheiro, menino. Você vai ao banheiro, beleza? Segundo ela, se eu falo vou no banheiro, está dizendo que eu vou em cima do banheiro, né? Então, essa preposição em diante dos verbos de movimento é errada, pessoal, beleza? Então, quem chega, chega a algum lugar. Verbo transitivo direto. Show de bola, pessoal. Tem alguns gramáticos que tem também como verbos intransitivos, né, esses verbos de movimento, e isso aqui seria um adjunto adverbial de lugar. Beleza. Verbo obedecer. Aqui é verbo obedecer ou desobedecer. Obedecer ou desobedecer é a mesma regência. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Alguém, transitivo, indireto. Obedeçam as regras. Observe que eu tenho um crase aqui. Né? Eu tenho um crase porque tem a presença da preposição, mais o artigo que está no plural. Show de bola.
Então, quem obedece ou desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa. Verbo esquecer, né? É verbo transitivo direto quando ele está sem o pronome, pessoal. Beleza? Então, verbo lembrar e verbo esquecer, esses dois verbos aqui, ó, quando eles vêm sem o pronome oblíquo, eles vão ser verbos transitivos diretos, beleza? Agora, quando vem com preposição, na verdade, peraí, quando eles vêm com pronome oblíquo, aí eles vão ser VTI, ou seja, verbo transitivo direto. Com pronome oblíquo, aí vão ser verbo transitivo direto. Como assim, pessoal? Imagina aqui, ó, lembra-se. Lembre-se. Então, sempre que esse verbo lembrar, o verbo esquecer, ele vier, ó, com pronome oblíquo, aí ele vai reger a preposição de. Lembre-se da questão. Aí observe que eu tenho preposição de. Agora, se eu falo lembre sem o pronome oblíquo, aí vai ser o que? Lembre a questão, sem a preposição de. Então, é a regrinha lá do com tudo ou sem nada. Se ele vem com pronome, ele tem que ter a preposição. Se ele vem sem pronome, ele tem que estar sem preposição, seria verbo transitivo direto, VTD. Aqui, no caso, ele vai ser né, com o pronome, ele vai ser VTI, verbo transitivo indireto. Show de bola, pessoal, tomar um golinho d'água. Então, vamos lá. O que mais, pessoal? Verbo informal. Quem informa? Ó, verbo transitivo direto e indireto. Exige um complemento sem e outro com preposição. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Informe o ocorrido ao gerente. Show de bola. Então, quem informa, informa alguma coisa. Objeto direto aí de coisa. E objeto indireto de pessoa. Informa alguma coisa a alguém. Verbo ir, né? Falei que é verbo de movimento, né? Quem vai, vai a algum lugar. Verbo intransitivo, né? Vamos ao teatro. Aqui seria um adjunto adverbial de lugar. Beleza, pessoal? Então, revisamos aí a regência verbal, os principais verbos, e agora a gente vai para as próximas questões. Questão número 4. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. Olha só, a gente já viu aí bisus da concordância verbal, né, mas cada questão traz aí consigo algo bem interessante. Olha só, mais de um aluno não compareceram à aula. Aí eu tenho aqui, ó, aquela forma lá, aquela expressão partitiva, mais de um, né, é singular. Aqui também eu estou no singular. Então, esse verbo aqui, ó, não poderia ter aparecido no... Então, a letra A já é... Oi, Jefferson, teu microfone desligou. Só verbo fazer, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, o que vai acontecer, pessoal? O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele vai ser também aí impessoal, né? Sempre ele vai aparecer, ó, no singular. Então, já faz 30 minutos que estou aguardando. Beleza, pessoal? Está no sentido aí de tempo decorrido. A festa não podia começar, pois faltava as bebidas. Então, bebidas, ó, tá no plural. Então, o quê? Faltavam as bebidas. Beleza? Então, aqui tá errado aí a concordância verbal. Grande parte dos jogadores, então tem aqui, ó, sujeito partitivo, né? Grande parte está no singular, dos jogadores está no plural. Então, posso colocar no singular ou no plural o verbo que está tudo certo. Eu coloquei no singular. Grande parte dos jogadores aplaudiu. Então, com isso aqui, gabarito letra D, sem choro nem vela, e vamos que vamos no dia dos finados. A maioria
desistiram, né? Então, a maioria desistiu, beleza? Então, gabarito letra D, né? Espero que tenham acertado. E vamos que vamos aí para a próxima questão. Pessoal, questão número 5. Questão número 5, assinale a alternativa cuja frase esteja correta de acordo com a norma padrão. Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão muito top, cara. Foi a questão mais legal que eu vi aqui desse simulado que eu fiz para vocês. Né? Uma questão top de linha, muito boa mesmo. Né? E vou até dar um tempinho. Vai lá. Um minutinho para você desenrolar a questão aí. Vai lá. Analisa, coloca os bizus em ação aí. E já já eu vou trazer aí a resposta para vocês. E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Vamos lá. Show de bola. Olha só, ano 2011, uma questão aí um pouco antiga já, né? Mas o assunto não mudou, pessoal, né? Tirando lá aquelas partes de ortografia, tirando a parte lá, já teve gente aí, gabarito letra B, vamos já ver. Tirando aquelas partes ali de ortografia, acentuação gráfica, né? A língua portuguesa ela é igual a matemática, ela não muda, né? A não ser que a gente fizesse aí outro acordo ortográfico. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para a questão aí. Vamos ver se a galera acertou aí. Os cores de B, tem uns que estão receosos aí, com medo de errar, mas aqui é a hora de você errar. Aqui é a hora de você errar. E lá no dia da prova, aí você vai lembrar do professor, colocar os bisus em ação e vai acertar a questão. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase esteja correta de acordo com a norma padrão. Pessoal, essa questão aqui é uma questão top. Por quê? Porque ele falou que tem que estar tudo certo. Né? Então, você realmente tinha que conhecer aí uma mistura de regência verbal, com concordância, né? E fazer ali, com certeza, ali, desenrolar a questão. Né? Saber os principais verbos, por isso que é bom você estudar sobre questões. Né? Estudar ali a banca para saber ali aquilo que ela mais gosta. Então, vamos lá. Uma sobrinha fazem poucos anos. A gente viu o que o verbo fazer, quando ele tem o sentido de tempo decorrido, sempre ele aparece no singular. Então, uma sobrinha faz poucos anos, chegou à minha casa. Beleza, então já vimos aí, descartamos a letra A. Letra B, uma sobrinha há poucos anos, né, verbo haver aqui no sentido de tempo decorrido, ele aparece nessa forma aqui realmente, né, tem um sentido de faz, você faz a substituição, e aí é o A com H. Uma sobrinha há poucos anos chegou em minha casa. Pessoal, a gente acabou de ver o quê? Ó? Esse verbo aqui, quem chega, chega a algo. Chega a, pessoal, beleza? É verbo de movimento. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eles regem a preposição a, não regem a preposição em. Então, aqui eu achei a banca bem sacana que a gente lê rápido e não observa aqui que ele colocou a preposição em. Pontuário de banho e caixinha de sabonete na mala. Beleza. O restante estava tudo certo. Letra C. Letra C. Vou ver aqui o que falaram aqui, pessoal. Tá. Pessoal, todo mundo indo de B, né, pessoal? Então é a E. Vamos ver, vamos ver. Vai lá. Vamos lá. Letra C. Uma sobrinha, deve fazer poucos anos, chegou ó, na minha casa. O na vai ser o em, mais o a. Fica na. Né? Então a gente já viu que está errado. A gente estava tudo certo. Letra D. Uma sobrinha, devem fazer, ó, deve fazer no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal, sempre vai ser no singular, ou então nessa forma do infinitivo aqui. O verbo auxiliar, como eu falei em questão anterior, ele também se contamina com esse verbo impessoal, então teria que aparecer no singular. Então, a letra D está errada devido a esse verbo auxiliar ter ficado aí no plural. E só sobra a letra E. Olha aí, meu amigo Igor aí, ó. Meu amigo Igor, irmão gêmeo do Ítalo, cara, jogadorzaço aí de futebol, joga bola comigo. Então vamos lá. Letra E aqui, ó. Vamos ver se está tudo certo. Uma sobrinha, faz poucos anos, ó, deve fazer certinho. Chegou à minha casa. Olha só, pessoal, aqui, ó, quem chega, chega a. Chegou à minha casa com toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. Show de bola, pessoal. Então, gabarito aqui, letra E, ó.
Que aluno excepcional, excelente, que acertou a questão. E é isso aí, pessoal. Detalhes, né? A gente vê vários detalhes em uma única questão, né? Teria que ter o conhecimento aí de concordância, conhecimento aí de regência para poder desenrolar a questão. Pessoal, aí eu pergunto uma coisa para vocês. Aqui, a crase, ela seria obrigatória ou facultativa? Estou aqui diante de minha. Minha vai ser o quê? Um pronome possessivo feminino e ele está no singular. Sempre que eu estiver diante de pronome possessivo feminino no singular, a crase era facultativa. Então, aqui poderia ter aparecido com a crase e estaria tudo certo. Beleza? Então, aqui, pessoal, é facultativo a crase, né? A minha, a sua, a tua, tudo isso aí é o quê? Pronome possessivo feminino no singular. Né? Então, a crase aqui seria facultativo. Agora, se fosse o pronome possessivo no plural, aí, nesse caso, já seria obrigatório, né? Seria as minhas casas, por exemplo. Então, gabarito letra E, aproveitando, puxando aí para a crase, que daqui a pouco a gente tem questão de crase. Parabéns para quem acertou e vamos que vamos aqui, questão número 6, pessoal. Está acabando, estamos pegando muito bizu e vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 6, pessoal. Questão do nosso rumo, 2017, assinala alternativo que apresenta erro de regência verbal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, pessoal. Simples, tudo muito simples, tudo fácil, né? Como tudo na língua portuguesa. Os empreendedores visam a novos projetos criados por universitários. Então, quem visa, no sentido de desejar, pessoal, visa a alguma coisa. Realmente tem preposição. Ele está pedindo que há, que tem erro. Muito cuidado aí com as questões, pessoal. O certo é você grifar ali, ó, o que a banca está pedindo. Está pedindo a errada, está pedindo a que tem desvio, né? Aquela que é errônea. Então, aí você marca lá para não... Tipo aqui, ó, na letra A tá certo. Aí você, tá tudo certo. Então, eu já marcaria aqui a letra A. Então, muito cuidado com isso. Letra B. Os torcedores assistiam a Copa no telão. Quem assiste a, no sentido de ver, presenciar. Ele prontamente atendeu ao pedido dos clientes. Não é quem atende alguma coisa ou atende a alguma coisa. O verbo atender, ele pode ser VTD ou ele pode ser VTI. Beleza, pessoal? Aqui é facultativo o uso da preposição. Inclusive, a SESC, ela brinca com esse verbo atender. E atende às demandas com crase ou sem crase, justamente porque é facultativo o uso da preposição após esse verbo atender. Beleza? Então, mais macete aí para você. Então, realmente está certinho aqui, ó. Colocou a preposição, mais o artigozinho. Show de bola. O crescimento da empresa implica a criação de novos setores. Então, o verbo implicar, ó. O verbo implicar, a gente viu que no sentido de acarretar, ele é VTD, né? VTD não vai ter preposição. Então, o crescimento da empresa implica a criação de novos setores. Então, certinho aqui, ó, seria o meu objeto direto. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, por exclusão, a gente pega aqui a letra B. Ah, professor, mas tá tudo certo, aí tem um A. Beleza, pessoal. Então, vamos entender que essa alternativa. Os torcedores assistiram. Assistiram o quê? No sentido de ver, presenciar. Beleza. Então, teria preposição. Só que Copa, pessoal, Copa seria o quê? Seria um substantivo feminino. Ele admite um artigo à sua frente. Então, seria o quê, pessoal? A mais A. Crase A. Beleza? Então, o que estava errado aqui, ó, era só a questão aí da crase. E parabéns para quem acertou, bem de aluno bravo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que está a interação da galera. Olha aí, Amanda Regina, ó, respondeu lá. Letra B, o erro, né? Realmente é porque estava faltando aí a crase, pessoal. Show demais, show demais. Vocês estão afiados, pessoal. E é essa porra mesmo. É esse negócio mesmo aí. Vamos que vamos para cima, pessoal. Questão número 7. Estamos vencendo aí boa parte das questões. E vocês veem aí que as bancas, né, a gente ajudou muito. Questões da IBAD, questões da IBFC, questões do SESC. E as bancas, elas só mudam de nome. Porque as questões de gramática são muito parecidas. Eles gostam de usar os verbos polêmicos, que tem mais de um sentido.
gostam de usar crase, acentuação gráfica e por aí vai. Então, você aí, dominando essa gama de conteúdo, você chega afiado aí no dia da prova e ali de 10 questões ali você garante no mínimo ali de 8 a 9 questões ali, ou quem sabe aí, quiçá, possa ali gabaritar também a língua portuguesa, aí você fica animado, porra, aí vai dar aula comigo, beleza? Depois você me fala. Assinala alternativa cujo verbo grifado apresente a mesma regência verbal do verbo destacado na frase abaixo. Então, pessoal, é que não ficou grifado, né, os verbos, mas dá para a gente fazer uma analogia. Olha só, lembram-se do quebra-vento nos carros? Está fazendo uma pergunta. Lembra-se do quebra-vento nos carros? Então, olha só, tenho destacado aqui ó, o verbo lembrar. Só, eu já falei para vocês que o verbo lembrar e o verbo esquecer depende de quê? Ó? Se ele está acompanhado de pronome oblíquo. Se ele está acompanhado de pronome oblíquo, essa partícula si, o que vai acontecer? Ele vai ser transitivo indireto, ele vai reger a preposição dele. Ele vai ser VTI, verbo transitivo indireto. Necessita o quê? De uma preposição para se ligar ao seu complemento. Show de bola. Então, a questão ela pede o quê? O sinal alternativo cujo verbo grifado apresente a mesma regência verbal, ou seja, ia ter que procurar um verbo que fosse VTI também nas alternativas. Muito simples. Interpretou e vai executar a questão. Quer ver um flashback? Então, verbo ver, ó. Quem vê alguma coisa. Então, VTD não é aquele que a gente está atrás. Beleza, letra B. Os estudantes sabiam a tabuada de cor. Quem sabe, sabe alguma coisa. Vai ser VTD também. Então, não é a que a gente está atrás. Os fotógrafos amadores tornaram-se bilhões. Então, aqui, pessoal, esse verbo tornar, normalmente ele vai ser um verbo de ligação. Beleza? Os fotógrafos amadores, ó, se tornaram bilhões. Então, o que acontece? Aqui é verbo de ligação, então não é aquele que a gente está atrás. Obedeciam até a olhares. Então, olha só, pessoal, que verbo obedecer. Ó. Verbo obedecer e verbo desobedecer vai ser verbo transitivo e indireto. Ó. Eles regem a preposição a. Então, gabarito aqui, letra D, de aluno dedicado, e acertou a questão com certeza aí na maior facilidade. Carros não tinham luz piscante. Então, verbo transitivo direto, porque quem tem, tem alguma coisa. Show de bola, pessoal. Então, estamos avançando aí. Olha só. Questão 6. Vamos lá, vamos. Questão 6, pessoal. O pessoal está perguntando aí o gabarito da 6. Aqui, ó, letra B. Né? 6 é letra B. Né? O erro ali é porque não tinha crase, tinha que ter crase ali na frente de, né, antes ali da palavra do substantivo copa. Vamos lá. Questão 7. Gabarito letra D de doido, ou D de determinado, D de dedicado, e passando aí para frente aí na questão 8, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos avançar. Vamos que vamos. Assinala a alternativa cujo verbo destacado apresente a mesma regência do verbo grifado na frase abaixo. Olha só, a banca ela gosta de trazer questões nesse sentido aí, ó. Tem sido muito difícil para essas crianças encontrar oportunidades. Então, tem aqui o verbo encontrar. Ó. Quem encontra, pessoal, encontra alguma coisa. Então, será o quê? O verbo transitivo direto. Mesmo esquema da questão anterior, eu teria que achar aí um verbo transitivo direto também, né? Seja ali a mesma regência verbal. A criança permanece aprisionada nesse mundo ilusório. O verbo permanecer, ó, aqui é um verbo de ligação, beleza? O VL. Então, não é aquele que a gente está atrás. A criança ganha condições. Então, verbo ganhar. Verbo transitivo direto. Ó, quem ganha, ganha alguma coisa. Ganha o quê? Condições de começar a andar com suas próprias pernas. Então, gabarito, letra B de aluno brabão, novamente. E gabaritou aqui a questão 8. Pequenos deveres e responsabilidades recaem sobre. Quem que recai sobre alguma coisa. Então, aqui seria verbo transitivo indireto. Os pais responsabilizam-se pela vida escolar de seus filhos. Né? Quem se responsabiliza por alguma coisa. Então, seria também verbo transitivo indireto, pessoal. Compete ao pai, ó, verbo competir. Ele que compete a alguém. Então,
também aí, BTI. Dar a chance. Dê o filho crescer, né? O verbo dar também. Quem dá alguma coisa a alguém, beleza? Então, gabarito aí, com certeza, letra B, de aluno bravo. E vamos aí à questão 9. Vou ver aqui se a galera está interagindo. Vamos lá. Gabarito letra E. Questão C já falei, né? Letra B, o gabarito, faltou só a crase. E vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal. Estudar não é fácil, ainda mais no sábado, aí você já está todinha na pegada e ainda vai ter ainda informática, vai ter conhecimento específico. Fique até o final, pessoal. Às vezes, uma besteirinha aqui que a gente fala aqui, que era um bizu, né? Cai lá na tua prova e você, porque saiu antes de acabar a aula, perdeu ali o bizu e não acerta a questão. E às vezes é a questão que te coloca ou te tira ali da vaga ali do concurso público. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos. Não desanima. Vamos para cima e vamos passar. Olha só, questão número 9. Banca sem rumo. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinala a alternativa correta em relação à regência verbal. Outra questãozinha de regência. Então, nossos alunos já sei assim, sempre eu vou puxar aí mais para o lado de um assunto, para o lado de outro, né, para a gente ficar bisurado em todos os assuntos aí que a banca possa querer cobrar. Vamos lá. O aluno não assistiu à aula, pois estava suspenso. Verbo assistir no sentido de ver, presenciar, pessoal. Ele rege a preposição a e ele é verbo transitivo indireto. Então, aqui, ó, faltou aí a crase, porque a aula é substantivo feminino. Tá? Já excluo aqui a letra A. Ao desobedecer às regras de conduta, quem desobedece, desobedece a regras, está no feminino, então teria que ter crase aqui também. Beleza? A professora visava ao aprendizado, no sentido de almejar, visava ao aprendizado. Então faltou a preposição, exclui também aí a B e a C. Atualizar o material implica mudanças drásticas, ou seja, acarreta, né? Verbo, transitivo, direto. Não teve preposição, implicou em quê? Implicou mudanças drásticas no método de ensino. Então, gabarito, letra D de doido, sem acender vela para defunto barato no dia dos finados no aulão de reta final. É isso, pessoal? Então, D de doido. Tá doido, estudando, e o pessoal tudo aperreado. Né, os parentes já com raiva, porque o cara não vai mais para o churrasco da família. E é assim mesmo, pessoal. Já passei por isso. Acredito que os professores também já passaram por isso. Né, e hoje, graças a Deus, a gente está usufruindo daquilo que a gente plantou lá atrás. E vale a pena, pessoal. Vale a pena. Não pare por isso. Né? Passou, ó, continua na pegada aí. Vai vir muito concurso bom aí nos próximos anos, nos próximos meses. Né? Tenho certeza aí que grande parte de vocês aí vão continuar e vão nos dar muito orgulho aí. Vão chamar, né, para vários churrascos. Olha aí que maravilha. Vamos lá, pessoal. Questão número 10. Chegamos aí já mais avançando um pouco, né? Já estamos bem avançados. E de 17 resolvemos 9 já. Olha aí que maravilha. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à ocorrência de crase. Olha aí, ocorrência de crase. Antes de a gente resolver essa questão, vamos fazer aquela pincelada aqui, ó, sobre os mandamentos da crase. Olha aí, pessoal. Existem os mandamentos de Deus, existem os mandamentos dos amigos, né? Existem os mandamentos do boteco e existem os mandamentos da crase. Olha aí que maravilha, pessoal. Mandamentos da crase. Pessoal, aqui, vocês, eu acredito que a grande maioria já vem na pegada, já estudou a parte teórica de crase. Então, os mandamentos, se você sabe das regras, aqui ele te ajuda demais, demais, para tu não ter que estar, né, ali lembrando daquele monte de regra de crase. Olha só, diante de pronome, crase passa fome. Ou seja, não posso ter a crase, né? Quais são esses pronomes? Pronomes pessoais. Ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Por aí vai. Então, esses pronomes aqui, ó, eu não posso utilizar crase, beleza? Refiro-me a ela. Então, não tem crase porque é pronome pessoal. Diante de masculino, crase é pepino. Então, é bem lógico, né, que a crase vai ser o quê? A fusão da preposição a mais o artigo definido a. E esse artigo aqui, ó, ele concorda com o substantivo que ele se refere. Então, quer dizer o quê? Que vou ter uma palavra feminina, porque o artigo é feminino. Então, é bem lógico isso aqui. Diante de masculino, crase é pepino.
Diante de ação, crase é marcação, né? Aqui é os verbos de movimento, quem vai a algum lugar, né? Se esse lugar for o substantivo feminino, então manda a crase que vai estar tudo liberado. Ou, aí lembra lá do... Não, já a gente vai falar. Palavras repetidas, crase proibida. Gota a gota, frente a frente, cara a cara, beleza? Então, palavra repetida, crase proibida. Ah, mas aquele, crase nele, ó. Refiro-me àquele concurso. Então, quem se refere a. Ah, mas aquele, crase nele. Ah, mas aquela, crase nela. Ah, mas aquilo, crase naquilo. Então, já consegue aí observar aí várias regras. Vou a, volto da, então crasear. Então, aqui é nome de cidades, pessoal. Tá? Cidades. Nome de cidades, aí você vai fazer aquela jogadinha. Por exemplo, lá, vou a Brasília, volto da Brasília ou de Brasília? Volto de Brasília. Se eu volto de Brasília, aí seria essa regra aqui, ó. Vou a, volto de, crase para quê? Não pode ter crase aí se eu vou a Brasília, beleza? Agora, se eu vou a Bahia, ó, vou a Bahia, volto da Bahia. Aí, nesse caso, vai ter crase, porque é pela regrinha que o mandamento 6 aqui da crase, beleza? Quem vai a. Aí, vou a Brasília, volto da Brasília. Né? Aí ficaria sem sentido. Então, eu volto de Brasília. Se eu voar, volto de, crase para quê? Se eu voar, volto da, crase a. Beleza? Vou a Bahia, volto da Bahia. Vou a França, volto da França. Né? Então, sempre você faz essa jogadinha para saber se tem ou se não tem aí a crase, pessoal. Beleza? Vamos. Deixa eu ver. Vamos. Então, vamos lá, continuar. Diante de cardinal, crase faz mal. Então, aqui é os numerais, pessoal. Beleza? Sempre que eu estiver diante de numeral, não posso ter crase, salvo se estiver diante de hora. Quando for hora, crase sem demora. Só que essa hora ela tem que estar determinada, pessoal. Tipo lá, o aulão começará às 14 horas. Então, nesse caso aí, tem crase porque a hora estava determinada. Show de bola. Sendo a moda D, crase vai vencer. Então, aqui, ó, é a única exceção que eu tenho aí diante do masculino. Por exemplo, ele se veste a Neymar. Então, ele se veste a Neymar, tu observa, Neymar é masculino. Só que é a moda de Neymar. Então, se a moda dele estiver implícito, eu posso utilizar a crase tranquilamente. Beleza? Show de bola. Adverbial feminino, locução, manda crase, meu irmão. Então, olha só, pessoal, aqui é aquelas locuções, à direita, às vezes, beleza? São aquelas locuções que, mesmo lá no início da frase, sempre vão aparecer aí com crase. Esse, às vezes, ele tem que dar ideia de vez em quando, né? É uma locução aí de tempo. À direita, à esquerda, quando tiver no sentido de direção, sempre vai ter crase também. As claras, a tua, a tona, e por aí vai. Então, revisamos aí, ó, pelos mandamentos da crase, olha só, pessoal, show de bola. E vamos aí resolver agora a questão número 10. O meu tempo está acabando. Os cabas já estão me acochando aqui a organização, né, pessoal? Aí, negócio top de linha. E aí a galera já está acochando aí, mas vai dar tudo certo. Olha aí, o Igor falou aí, palavra determinada, crase liberada. Faltou também o A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Por exemplo, se o A está no singular e a palavra, por exemplo, aqui, todas. A no singular, a palavra no plural, crase nem a pau. Não posso ter crase aqui. Né? Já vi muita gente falando bom dia a todas, ou a todos com crase, né? Então, está assassinando a língua portuguesa, não faça isso. Seja nosso aluno e acerte as questões e acerte também no seu discurso lá no Instagram ou no Facebook, né, pessoal? No dia da sua aprovação, vai ter lá fazer os agradecimentos. E aí é bem bacana aí você escrever bacana aí tudo certinho para não passar vergonha. Então vamos lá. Letra A, não tinha nada a declarar. Só tá aqui, ó, outro mandamento também que não está ali, né, diante de verbo, crase leva ferro. Ou seja, não posso ter crase aí diante de verbo. E a maioria desses verbos ó, vão estar na terminação nominal de infinitivo. AR, ER, E, IE. Isso aqui é a terminação nominal dos verbos no infinitivo. NDO seria o quê? Gerúndio. ADO, IADA.
e ido. Seria o quê? Que seria participo, né? Só para dar uma pincelada aí nas terminações nominais. Mas sempre que eu tiver diante de verbo, a crase ela leva ferro, ou seja, não posso ter crase, porque verbo, né, não vai admitir ali um artigo feminino à sua frente. Beleza? Então, apenas a presença da preposição. Com isso, não posso ter crase. Chegarei daqui a 10 minutos. Ó, diante de numeral, crase faz mal. Então, tu observa que os mandamentos ele começa a entrar em ação. Se fosse hora, crase se embora, mas aqui ele falou em minutos. Né? Então, diante de numeral, crase nem a pau. Dirige-se àquele portão. Quem se dirige a mais aquele, crase nele. Gabarito, letra C, pessoal. Muito bom. Letra D, você vai sair a esta hora, né, que eu tenho um pronome, diante de pronome, crase passa fome. Beleza, pessoal? Então, passando para frente, que atrás vem gente, gabarito foi letra C. Beleza, pessoal. Então, olha só, começa a melhorar aí as questões, né, saindo um pouco ali da gramática, e agora a gente vem aí falar um pouquinho sobre essas funções de linguagem, pessoal. Beleza? Então, passando aqui, para pegar o bizu, ó, esquema geral de funções de linguagem. Então, a gente fez um esquemazinho aí, ó, para facilitar a vida de vocês. Essas funções de linguagem ali é para, né, desenrolar ali a forma da comunicação. Beleza, pessoal? Parecido lá com as figuras de linguagem, né? A gente falar de uma forma mais diferente. Cada função de linguagem, ela tem uma característica singular. Olha só, a função referencial, o foco dela, pessoal, é em informar, né? Informar o conteúdo. Foco na informação objetiva, notícia, um dado, uma informação clara. Por exemplo, lá uma notícia de jornal. O cara vai lá, escreve lá, o cara vai lá e escreve a notícia lá, tipo, tantas pessoas ficaram feridas, tal. Então, o foco dele foi o quê? Apenas em informar, no conteúdo. Então, isso aí, se a banca perguntar, vai ser a função referencial. Função emotiva ou expressiva, o foco é no emissor, quem fala, o foco no emocional, no sentimento do emissor. Eu estou tão feliz com a presença de vocês no aulão, então, eu coloquei o quê? O verbo na primeira pessoa, e aí, botando o quê? Expressando meus sentimentos, minhas emoções. Então, isso aí é emotiva, né? Ou também chamada de expressiva. Show de bola. Conativa ou apelativa. Essa aqui é conativa ou apelativa. Ó, o foco é no receptor, né, no destinatário, e o foco é no convencimento, ó, os verbos sempre no imperativo. A publicidade, por exemplo, dirija com responsabilidade, não beba antes de dirigir, beba água, né? Então, os verbos ali sempre ali dando ordem, né? E aí, os verbos a gente chama no imperativo. E aí, nesses verbos no imperativo, vai ser o quê? Ó, função da linguagem, conativa, ou apelativa também, que é sinônimo aí de conativa. Show de bola, pessoal. Metalinguística. A metalinguística, pessoal, vai ser o código falando do próprio código, beleza? A linguagem em si, ó. Foca em explicar a própria linguagem e o código. As gramáticas, por exemplo, a gente estudando a gramática, né? O dicionário, falando do dicionário, tudo isso aí vai ser o quê? A função metalinguística. Função fática, né? Aqui você vai testar o canal. Meio de comunicação. Beleza, pessoal. Então, olha só. Foco no canal de comunicação. Teste do canal. Por exemplo, tu fala lá, tu vai atender do telefone, tu fala, alô, beleza? Aí o outro que está do outro lado vai falar, alô também, né? Então, com isso, eles testaram o canal. O primeiro falou alô, o segundo falou alô. Testaram o canal, então, função fática. Poética, aqui vai ser aquela encheção de linguiça, né? A forma de texto aí, o foco vai ser na mensagem, né? O foco na forma da mensagem, ó. Uma rima, figura de linguagem, então, uma poesia. Então, tudo isso aí vai ser a função poética, pessoal. Show de bola. Então, revisamos aí as funções de linguagem, né? Que são apenas essas 5 aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, são 6 funções de linguagem. E aí a gente consegue desenrolar lá a questão. Vamos lá. Função da linguagem em que o emissor se preocupa de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha de palavras, de expressões, de figuras de linguagem. Olha aqui, ó. Palavra-chave, figuras de linguagem. Por isso, o principal elemento comunicativo é a mensagem. Ó. É a mensagem, pessoal. E aí, pessoal?
Daqui a gente já conseguiria já responder só pelos aqueles bizus. Vamos lá, olha só. Ó, na poética, o foco é na mensagem. A gente tem a presença de figura de linguagem. Então, gabarito aqui com certeza vai ser letra A de aluno aprovado, pessoal. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Tá, então... O Igor aqui já se torou, né, Igor? Parece mesmo. Você pode errar, né? Metalinguística é o código falando do código. Por exemplo, lá, o cinema fazendo um filme da história do cinema. Então, isso aí é o que? O código falando do código, então já é função metalinguística. Beleza, pessoal. Então, pega ali, esse material vai ser disponibilizado. Não sei se o Coelho já mandou para vocês. Os slides aqui já com esses bizus. Isso aqui é muito bom para você fazer ali aquela revisão ali antes da prova e tal. E aí, vai quentinho ali com a informação ali para detonar. Mas agora você não esquece mais. Poética vai ser o quê? Figura de linguagem, foca na mensagem. Referencial, são notícias do mundo real. Por exemplo, lá uma notícia de jornal, um dado, alguma coisa. A fática é o código... a fática, ali o foco, né? Vai ser o quê? Em testar o canal. Alô, aí outra pessoa do outro lado fala alô, prossiga. Né? Aqueles canais de comunicações policiais, QAP, QSE, isso aí também tem aí a ver aí com a função fática. Apelativa, vai ter o quê? A presença de verbos no imperativo. Beleza, pessoal? Então, com isso, revisamos aí todas as funções de linguagem. E passando para frente agora, questão número 12. Beleza, pessoal? Questão número 12, olha aí, figuras de linguagem, pessoal. Figura de linguagem, na frase. No curso de cinema, tivemos que assistir muito Steven Spielberg. Ocorre a seguinte figura de linguagem. E aí, meu querido, minha querida, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota. Olha aí, que maravilha. E aí, pessoal, qual a alternativa correta aqui? Vou dar aí 30 segundos para você resolver enquanto eu tomo uma água aqui. Bora lá, pessoal. E aí, qual a alternativa correta? Qual a correta? Vamos lá, né? Vamos voltar. Pessoal, é o seguinte. Figuras de linguagem. Né? Aqui a gente tem um monte de figura de linguagem. A hipérbole, por exemplo. Aqui, tu vai lembrar daquela pessoa exagerada, né? Eu tenho um amigo meu que ele é muito exagerado. Ele fala, rapaz, não tem no mundo quem estudou mais do que eu. Não sei o quê, já fiz 1.500 vezes. Então, isso aí é o que foca no exagero. Então, hipérbole vem de exagero. Chorou rios de lágrimas. Estudei mais de 1.000 vezes esse conteúdo. Né? Pode ter estudado umas 900, não entendeu legal, estudou de novo. Mas 1.000 vezes é muito difícil você estudar. Então, hipérbole é exagero. Beleza, pessoal. A metonímia, aqui você vai trocar o todo pela parte, a parte pelo todo. O que mais? Aqui você vai trocar o autor pela obra, a obra pelo autor. Né? Por exemplo, eu falo, gosto de ouvir, sei lá, gosto de ouvir Renato Russo. Beleza, mas tu gosta de ouvir o Renato Russo falar, conversar, ou tu gosta das músicas do Renato Russo? Das músicas, né? Então, troquei o quê? O autor pela obra ou a obra pelo autor. Então, metonímia. E é o que acontece aqui nessa questão. Tivemos que assistir muito Steven Spielberg. Então, o que aconteceu, pessoal? Aqui ele trocou a obra pelo autor. Beleza, pessoal? Então, aqui o certo seria o que? Gosta de assistir muito filmes, né, de Steven. Beleza, pessoal? Então, ele trocou aí esse ator aí, né? Trocou a obra desse ator aí pelo autor. E com isso vai ser metonímia, gabarito, letra B. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Sinestesia. Sinestesia, pessoal, só para revisar aqui, ó, seria o que? A mistura dos 5 sentidos, né? Olfato com paladar, audição com olfato e por aí vai. Né? Posso misturar também sensações, emoções, né? Por exemplo, lá, o cheiro doce.
Cheiro vem de quê? De olfato. Doce vem de quê? De paladar, né? A visão amarga. Então, a visão, né? Tem aí o sentido da visão, ou amargo do paladar. Beleza, pessoal? Então, sempre que tiver essas misturas, vai ser esse nome esquisitão aqui, sinestesia. Pleonasmo, aqui vai ser como se fosse uma redundância. Eu vi com meus próprios olhos. Né? Se tu viu, seu infeliz, só pode ter sido com os olhos, beleza? Ouvi com meus próprios ouvidos. E aí, pessoal? Se tu ouviu, só pode ter ouvido com as orelhas, não é verdade? Então, pleonasmo aí, o foco é aqui. O foco aqui é realçar a ideia, né? E aí, por isso que a gente faz essas repetições desnecessárias. Agora, o pleonasmo vicioso já é inadmissível na gramática, que é lá, por exemplo, subir para cima, entrei para dentro, sair para fora, né? Então, isso aí é inadmissível, é redundância. Analogia que ele quis, acredito que ele quis falar da metáfora. A metáfora, pessoal, é o que mais cai, beleza? Metáfora. Aqui vai ser justamente o uso da analogia para me comparar alguma coisa com outra coisa. Por exemplo, lá, Maria é uma flor. Olha só, pessoal, Maria é uma flor. Aí eu vou analisar, saber o que ele está comparando aí com essa flor em relação a Maria. Maria é uma flor. Tu vai pensar, poxa, Maria é o quê? Ela é delicada como uma flor. É linda como uma flor. Então, tu usou o que? Da analogia, pessoal. Se tu usa da analogia para comparar uma coisa com a outra, isso aí vai ser a figura de linguagem metáfora, e aí tu vai ser feliz. Agora, se eu comparo uma coisa concreta com outra concreta, com um conectivo, por exemplo, conectivo como, aí já seria ali a figura de linguagem comparação. Por exemplo, Maria é linda como uma flor. Aí, nesse caso, teria a presença do conectivo como, comparando uma coisa concreta com outra concreta, e aí seria aqui comparação com certeza, pessoal. Então, gabarito letra B aí, né? Conseguimos aí abordar aí as outras figuras de linguagem, e vamos que vamos. Questão 13. Leia o fragmento abaixo. De nós dois juntos, ninguém nada não falava. O trecho em destaque pode ser classificado sintaticamente como. Então, aqui a gente já começa a separar os homens dos meninos, né? E as mulheres das meninas, pessoal. Aqui, pessoal, uma questãozinha aí de... O pessoal tá ajudando aí, valeu, pessoal. A Amanda Regina aí tá ajudando aí, colocando gabarito. Isso aí vai ser muita valia lá para quando a gente disponibilizar o gabarito. Show de bola. Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu estou diante de uma questão de sintaxe. Ninguém nada não falava de nós dois juntos, beleza? Então, quem fala, pessoal, aqui esse verbo aqui ele pode ser um verbo transitivo indireto, ele pode ser verbo transitivo direto, ou ele pode ser também um verbo intransitivo. Por exemplo, se eu falo, a criança falou aos 3 anos. Então, a criança, né, falou. E aí, pessoal? Então, é o que? Verbo intransitivo, não necessitou mais de nenhum complemento para que tivesse um sentido completo. Então, VI. VTD, quem fala, fala alguma coisa. Eu falei besteira. Então, besteira é o quê? É o objeto direto do verbo falar. Só que também, pessoal, eu posso falar de alguém ou de alguma coisa. Quem fala, fala de alguma coisa. Falou o quê? Não falava de nós dois juntos. Então, observa ó, que eu tive aqui a quebra sintática. Isso aqui era para estar aqui depois, mas aí a banca sacaneou, colocou lá para antes do meu verbo. Então, quer dizer, ó, quem fala, fala de alguma coisa. Se eu tenho uma preposição, então quer dizer que isso aqui tudo ó, vai ser o que? O meu objeto indireto. Beleza, pessoal? Então, o gabarito aqui ó, vai ser letra C. Letra C. E aí, pessoal, gabarito letra C de Cristo, né? Para quem chutou aí, C de Cristo é de Deus. Essa daqui deu letra C, porque quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa. Beleza, pessoal? Vamos lá. E é isso aí. Vamos lá continuar a questão agora 14, para ver o que passa aqui
Só a questão 14 aqui, eu coloquei aí para a gente ver aí que a banca também ela gosta aí dessas questões mais pesadinhas um pouco. É claro que aqui no aulão a gente não consegue desenrolar aí muita coisa. Passa um bizu ou outro, mas teria que assistir aí o nosso curso completo aí para você ter uma noção maior, né? Principalmente essas questões aí de sintaxe, essa daqui também é sintaxe período composto, e por aí vai. Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Ó, leu o enunciado abaixo. Suzana não sabe se chegará a tempo. Pessoal, assinala a alternativa que apresenta a classificação sintática correta da oração destacada. Então, tenho aqui a oração destacada, se chegará a tempo, e aí a banca está perguntando em relação a isso. O se, pessoal, ele pode ser algumas situações, né? O se. Ele pode ser uma conjunção condicional, ou se também ele pode ser uma conjunção integrante. Beleza? Quando ele for conjunção condicional, eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, adverbial, condicional. Quando o se for conjunção integrante, aí eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva. E aí vai depender da situação, se vai ser objetiva direta, subjetiva e por aí vai. Beleza, pessoal? Quando ele for conjunção integrante, você substitui por isso e suas flexões. Se der sentido, você sabe que está diante de uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. Beleza, pessoal? Então, olha só aqui. Suzana não sabe. Quem sabe, sabe alguma coisa, pessoal. Aqui não tem como ser condição, porque eu não consigo substituir por caso. Né? Suzana não sabe caso chegará a tempo, né? Fica meio sem sentido. A condição é algo necessário para que algo aconteça. Por exemplo, se eu falo, se eu estudar, certamente passarei no concurso. Né? Então, é uma condição necessária para que algo venha acontecer. Já que não tem essa condição, então já descarta a condição. E aí a gente joga o bizu. Suzana não sabe isso. Olha só, pessoal, então deu certo. A Suzana não sabe isso. Se deu sentido, esse se aqui ó, vai ser uma conjunção integrante. Então, se trata de uma oração subordinada substantiva. E aí eu venho para o verbo, para saber qual é a função dessa oração subordinada em relação à principal. A gente já observa ó, que eu tenho um sujeito aqui, então já não pode ser oração subordinada substantiva subjetivo. E aí eu venho para o verbo. Verbo saber. Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Então é um VTD. Se eu tenho um verbo transitivo direto diante de uma oração subordinada, quer dizer que a subordinada ela está exercendo a função de objeto direto em relação a essa oração principal. Beleza, pessoal? Então, aqui, gabarito vai ser o que? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos lá, oração subordinada, substantiva, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gabarito, letra D. De aluno muito doido que compreendeu aqui em menos de 5 minutos uma aula de oração subordinada. Olha aí que maravilha. Então vamos lá, questão número 15. Vamos monitorar. Qual é o gabarito da 13? Vamos voltar lá. Só a 13, vamos ver. A 14 é D, a 13 é letra C. Tá? Objeto indireto. De nós dois juntos aí, ó, é o complemento verbal aí do verbo falava. Quem falava, falava de alguma coisa. No caso aí, de nós dois, objeto indireto, pessoal. E a 14 foi a letra D. E a 15, analisem aí, pessoal. No primeiro quadrinho, a oração enquanto, eu vou ali no caixa eletrônico, exprimo a ideia de. Só. Aqui é em relação às conjunções. Tá? Conjunção aqui, ó, que está introduzindo aí essa oração subordinada adverbial. Beleza, pessoal. Sempre cai, pessoal, ó, banca Nosso Rumo, 2020, né? Independentemente de qual banca, eles gostam de cobrar aí essas conjunções, né? As conjunções, tanto as conjunções subordinativas, que elas vão introduzir as orações subordinadas adverbiais, quanto lá as conjunções coordenativas, né? Que servem ali para ligar orações ali, orações que já têm o seu sentido completo, né? Serve lá para ligar orações coordenadas. Beleza, pessoal? Então, aqui nessas aqui, ó, a gente cobrou aí as
subordinativas, né, que são as adverbiais. Então, tem as finais, né, que sempre vão dar a ideia de finalidade. Essa daqui, pessoal, que vai mais aparecer, ó, vai ser o para e o afim. O para e o afim de que. Beleza, pessoal? Então, estudo para melhorar de vida. Estudo de quê? A fim de que eu melhore de vida. Né? Estudo para. Aí ele vai grifar lá o para. Então, isso aí vai dar ideia de finalidade. Beleza? Show de bola. Então, a finalidade vai ser o para e o a fim de que. De tempo, pessoal. De tempo. Aqui você vai conseguir identificar, né, que realmente aquele conectivo ali está servindo ali para iniciar ali uma oração subordinada adverbial de tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, enquanto eu vou ali, ó. Então, no momento em que eu vou ali. Então, isso aí já é tempo, né, gabarito. Letra B de aluno brabo, parece que é uma marcação, né, pessoal? Isso é muito letra B. Condição, pessoal, aqui, ó, vai ser o se, vai ter uma condição necessária para que algo aconteça, vai ter o caso, beleza? Consecução, né? Que aqui também a gente chama de consecutiva, da ideia de consequência. Aqui vai ser o tão que, tanto que, tá ficando uma bosta, né, pessoal? Mas o importante é o conteúdo, pessoal. O importante é passar o bizu e vocês acertarem as questões. Vamos lá, tão que, tanto que, e por aí vai. Né? Então, imagina lá, esse tão aqui, ó, normalmente ele vai aparecer na primeira oração e o que já aparece lá na próxima oração. Por exemplo, se eu falar, estudei tanto que consegui ser aprovado. Então, tanto que fui tão bem na prova que consegui a aprovação. Fui tão bem na prova, aí lá na frente, que consegui a aprovação. Beleza? Concessão, aqui eu vou ter o embora. Aqui também eu vou ter o com quanto. O que mais? E aí eu vou ter vários conectivos aí que dão essa ideia de concessão. Embora tivesse estudado pouco, mesmo assim conseguiu ser aprovado. Conquanto tivesse estudado pouco, mesmo assim foi aprovado. Aí eu tenho também aqui o não obstante. Não obstante. Beleza, pessoal? Então essa daqui também é concessiva, dá uma ideia de concessão. Show de bola. Então revisamos aí e vimos também que o enquanto vai ser o quê? Tempo. O que mais que eu posso aqui substituir pelo enquanto? Eu substituo pelo quando. Beleza, pessoal? Quando, enquanto, no tempo que, tudo que for relacionado aí, tu consiga substituir pelo no momento, no tempo, e aí você vai ver que tudo isso aí vai dar ideia de tempo, pessoal, beleza? Ó, enquanto eu vou ali, ó, dando a ideia de tempo. Show de bola. Então, 16, estamos aí quase acabando, mas tenho que trazer aqui uma questão dessa aqui que é clássica, né? E se cair, vocês vão detonar. Assinala a alternativa correta em relação ao significado estabelecido pela conjunção grifada na frase abaixo. Os pais devem incentivar a autonomia dos filhos, mas sob a supervisão deles. Pessoal, aí grifei aqui o mais. Grifei aqui o mais. O que acontece? Pessoal, o mas, ele vai ser o quê? Uma conjunção adversativa. Beleza? Uma conjunção adversativa. Vamos lá. Essas conjunções adversativas, eu posso substituir uma por outra sem que haja alteração de sentido. Né? A conjunção adversativa. Beleza.
Essas conjunções adversativas, eu botei elas, ó, botei o mas, porém, contudo, todavia, ó, no entanto, e também tem o entretanto. Show de bola. Então, pessoal, essas conjunções aqui, ó, eu posso substituir uma por outra sem que haja alteração de sentido, até mesmo qualquer outro tipo de conjunção. Por exemplo, se ele tivesse grifado e perguntado assinale a alternativa correta, em que eu posso substituir sem que haja alteração semântica, sem alteração de sentido. Aí o mais eu poderia substituir aqui, ó, pelo porém, pelo contudo, pelo todavia, pelo no entanto, ou pelo entretanto, e estaria tudo certo. Beleza, pessoal? Então, é um tipo de questão que pode aparecer. Outro tipo de questão que pode aparecer é em relação ao sentido, né? Tudo isso aqui, pessoal, ele tem um sentido, ó, de adversidade, ou pode ser também cobrado como contraste, ou também como oposição. Oposição. Beleza, pessoal? Então, se vier na prova de vocês em relação à ideia, né? Qual a ideia que essa conjunção de destaque está trazendo aí nesse meu contexto? Se for conjunção adversativa, que são essas aqui, ela vai dar a ideia ou de adversidade, ou de contraste, ou de oposição. Uma das alternativas vai ter uma dessas três ideias aqui, ó, que é justamente o que aparece aqui na letra A. Não tem como na letra A aparecer adversidade e lá embaixo aparecer oposição, por exemplo. Vai aparecer uma das três que são aí tidas como sinônimos, beleza, pessoal? Então, letra A de aluno aprovada aqui o nosso gabarito, ó. Depois desses bizus aí a gente consegue detonar aí e pegar o bizu, que isso aqui é uma questão clássica, né? Pode acontecer de cair aí na prova de vocês. Show de bola, pessoal. Passando aqui agora para a última questão. Olha aí que maravilha, né, pessoal? Tivemos aí um período curto, né? Mas passou voando aí, que ninguém nem viu aí, passou mais de uma hora já. E vamos que vamos. Resolver essa última questão aqui, agora ficou fácil, né? Ficou muito simples aí para a gente desenrolar. Depois de tantos bizus aí que a gente viu ao decorrer da nossa aula, a gente viu aí que fica fácil aí resolver essa questão. Vamos lá. A oração contida no primeiro quadrinho, para que possam ver minha vitória. Exprime o sentido de. Então, eles perguntam muito, pessoal. Aí tu vai, olha lá e vê qual é a construção que está iniciando, para saber qual é o sentido. Então, aqui, ó, falei para vocês que o para que, ou o a fim de que, ele só pode dar a ideia de finalidade, pessoal, beleza? Aí, para ter certeza, tu troca pelo a fim de, ó. A fim de que possam ver minha vitória. Então, deu sentido, gabarito, letra C, de aluno concurseiro, e agora será concursado, não vai ser mais, vai sair do status aí de concurseiro, né? Agora vai ser concurseiro, concursado, vai ser o C2, né? Então, com certeza aí, gabarito, letra C, de Cristo, e vai na fé, pessoal, vai dar tudo certo, né? Fico aqui, externo aqui meus agradecimentos aí a vocês, né, que estão nos acompanhando aí, é hora dessa. Sei que não é fácil, mas vai dar tudo certo, pessoal.